E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecapa. E hoje a gente está com mais um videozinho das listas de melhores, maiores e tudo mais, que você confere lá em ultimatodobacon.com. Então já tá aí o link na tela para vocês. A lista completa do nosso assunto de hoje está lá no nosso site. Antes da gente começar a bater esse papo, tem aquele recado de sempre. Aproveita e já dá aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E eu já vou dar boas-vindas aos meus colegas de bancada, senhor Bruno Sena e senhor Lucas Souza. Seja bem-vindo, Lucas. Como é que você está, parceiro? Grande Alexandre, prazerzaço, cara, tá aqui mais uma vez com vocês pra gente falar, acho que um dos nossos temas favoritos, né? Liga da Justiça, cara. Então tem muita coisa legal para falar e tenho certeza que a gente vai dar dicas boas pro pessoal aí. Então é isso, pessoal. Valeu, Ale, valeu, Lucas. Vamos falar sobre o que a gente está sempre discutindo aqui. Sempre que vocês me chamam, sempre que eu apareço aqui para falar de DC Comics e dessa vez para falar da maior ou melhor equipe, não sei se é a melhor, alguns dizem que sim, da DC Comics, né, que é a Liga da Justiça. Cara, não tem nem jeito, né? A Liga foi uma das primeiras e eu acho que ela tá, apesar do pessoal que curte Marvel defender Vingadores e tudo mais, X-Men, mas, cara, a Liga é a Liga, né? Mas não vamos entrar nessa celeuma, não vamos começar nesse tipo de discussão e vamos falar das melhores HQs da Liga da Justiça. Quem quer começar? Quem quer dar a primeira indicação? Bom, pessoal, eu quero começar com uma HQ, eu vou fugir dos medalhões, eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai começar a puxar medalhão, vai começar a puxar fase famosa e tal, mas eu queria começar com uma que ela foi pouquíssimo falada na época que ela saiu. Os leitores novos, cara, não sabem nem o que é isso que eu vou falar agora, que é a sensacional Era Obsidiana, cara. Então, é uma HQ que ela foi muito fora da curva na época. Foi um dos primeiros arcos da mensal da Liga da Justiça, né, na Panini. E, cara, até onde eu sei, ela não foi republicada em lugar nenhum. Então, assim, é uma HQ bem fora da curva que foge do lugar comum. O plot é o seguinte, né? O Aquaman tá morto depois da saga Mundos em Guerra, né? O Aquaman morreu, desapareceu, saiu do cenário, e de repente a Liga da Justiça começa a ter indícios de que ele pode estar vivo. Só que ele está vivo 3.000 anos atrás, numa Atlântida lá atrás, né? Com todos os seus costumes, seus hábitos e etc. E a Liga precisa voltar no tempo para poder salvar o Aquaman. Qual o problema de você ter esse gap, essa ausência da Liga da Justiça? É que o mundo fica desguarnecido. A Liga some, não é uma decisão tipo, galera, vamos voltar no tempo e daqui a pouco a gente volta aí. As coisas acontecem meio do nada e uma nova Liga é convocada, né, para poder suprir a ausência da anterior, com a liderança do Asa Noturna, cara. Então você acompanha a história acontecendo em dois momentos. Uma, a Liga no passado tentando salvar o Aquaman, tentando descobrir o que aconteceu com ele, e outra, a Liga no futuro, cara, uma Liga que nunca trabalhou junto, uma Liga que nunca se viu, tem Asa Noturna, mas tem o Arqueiro Verde, que normalmente dá pouco trabalho quando tá trabalhando em equipe, né? Um cara que não é lá muito team player, e outros heróis ali, como Nuclear e tal. Então é uma liga peso pesado, cara, mas é uma liga que ela nunca trabalhou junto. Então a gente tem um monte de situações ali problemáticas que são causadas por essa falta de entrosamento. Cara, uma história bacana, divertida, né? Para quem curte aí o Kyle Rayner, é uma história bacana, ele é o Lanterna Verde da época. Para quem curte o Wally West, ele é o Flash da época. Então, assim, galera, uma história bacana, com aquela cara de história de equipe, mas muito bem feita e muito bem pensada pelo Joe Kelly. Cara, bom demais. Essa eu não conhecia. Eu fui atrás dela por tua indicação. E para quem está querendo saber onde conseguir pegar a HQ, confere na matéria lá, que todos esses detalhes de onde ler e tudo mais, tá tudo lá na nossa matéria. É legal lembrar o quanto que eles dão importância pro Aquaman na história, né? A gente sempre tem aquela piadinha lá do Aquaman, Aquaman, pô, aquele cara lá que faz parte da Liga da Justiça, mas ninguém lembra, ninguém liga. E eles dão uma importância muito legal pro personagem Aquaman, né? Bruno, vou passar a bola para você então. Qual é a sua indicação? A minha indicação, cara, eu vou falar agora de um quadrinho da Liga da Justiça que eu li fora de época. Eu li não tem muito tempo, deve ter uns 2 ou 3 anos, porque eu não estava acompanhando o lançamento dela, que é Torre de Babel. E foi muito louco, porque Mark Waid
trabalhando na Liga da Justiça, e você tem aquela situação clássica que todo mundo diz que o Batman pode derrotar todo mundo da Liga da Justiça. E será que pode mesmo? E esse quadrinho responde um pouco disso, né? De você utilizar o Batman até como quase um sociopata, um psicopata, de ter um plano de contingência para poder derrotar cada um dos personagens da Liga da Justiça e seus fatores em si, né? Eu não sei se... Eu acredito que todos os dois tenham lido, e para mim foi meio esquisito assim, ter lido ela fora de época, porque quando eu comecei a ler ela, quando eu fui ler ela, eu já estava acompanhando o DC Renascimento, que tem um clima completamente diferente dos personagens dos heróis. Eu tinha acompanhado os 952 inteiro, então voltar um pouco atrás e ler Torre de Babel no período, pensando no período com o qual ela foi escrito, mostra um pouquinho o quanto de criatividade você tinha naquela época, que hoje, por mais que os quadrinhos estejam muito legais, muito divertidos, tem muita coisa nova, eu sinto que você não tem mais esse espírito de você colocar, por exemplo, o Batman como um vilão da história, como alguém pensando em como derrotar o Superman, o Aquaman e todo mundo, sabe? Cara, sensacional. Você me quebrou, você perguntou se a gente leu, porque essa era uma das minhas indicações hoje, tá? Então, o Lucas fez a gente não trocar ideia antes de quem indicar o quê. Você já me quebrou, tô tendo que ver outra aqui no meu arquivo mental. E vou falar então já dessa outra que eu tô puxando aqui, que é mais ou menos dessa época, que é Crise de Identidade. Crise de Identidade, ela é considerada meio que uma mega saga, uma mini saga, tem um baita de um debate a respeito de Crise de Identidade ser uma mega saga ou não, justamente porque ela é um evento que tomou, né, um baita espaço na DC, mas ele não é um mega evento cósmico, né? É uma situação super cotidiana ali, e de fato, é uma crise de identidade dos heróis, né? A história começa de uma maneira super pesada, que é uma história que foca em cima do Ralph Dibny, que é o Homem Elástico, e ele tá ali investigando um crime e, de repente, eu vou dar um spoiler aqui para quem não leu, mas a HQ é de 2011, então tá completando 10 anos aí, né? Então a gente já tem um bom tempo para dizer que é spoiler. E aí matam a Sue Dibny, a esposa dele, e para piorar, ela estava grávida, ela estava para contar para ele que o teste de gravidez tinha dado positivo e ele ia ser papai. Ele perde a boa, cara, ele fica arrasado com isso, e a gente começa a ver a investigação da Liga da Justiça e de outros heróis a respeito de quem matou Sue Dibny, quem é o responsável por isso. Só que, à medida que eles vão investigando os suspeitos, eles chegam em prováveis, né, suspeitos, e aí outros podres vêm à tona, né? O Dr. Luz é o primeiro suspeito, o primeiro maior suspeito, e aí, à medida que eles vão investigando, a gente fica sabendo que aquela liga que é, né, chefiada ali por Superman, Mulher Maravilha, Batman, ela é a liga meio que de fachada, porque no dia a dia, quem está ali tomando decisões da liga todo dia ali é o Caçador de Marte, é o Arqueiro Verde principalmente, e é a galera ali, Canário Negro, é a Zatanna, e eles estão ali tomando as decisões difíceis do dia a dia, que as grandes estrelas da liga não ficam nem sabendo, porque estão mais preocupados com outras ameaças maiores. Então, é uma história muito, muito, muito pesada. Brad Meltzer manda super bem no roteiro. Hags Morales faz um desenho que eu acho um desenho que marca uma época. O desenho do Hags Morales tem aquela cara de anos 90, anos 2000 ali, e essa é a minha indicação. E vamos para a segunda rodada. Não sei se vocês têm comentários de Crise de Identidade. Cara, eu gosto muito dessa história, porque ela, desde o começo, né? Ela é aquela história, eu acho, clássica de detetive, por mais que você tenha ali os elementos uniformizados tal, é uma história que ela é clássica de detetive e você meio que disputa com o autor, né? Para saber, cara, eu quero saber quem é o cara que está por trás disso aí. O que eu acho muito interessante nessa história é que o Batman, o tempo inteiro, ele canta a pedra de qual é o caminho para descobrir, né? Então ele fica, cara, quem se beneficia, ele bate muito nessa tecla, né? Cara, quando alguém mata um parente de um super-herói gigantesco que tá na Liga da Justiça, porra, quem se beneficia disso? Será que são os vilões, meu irmão? Porque os caras vão pra dentro deles com uma violência tremenda, né, meu irmão? Será que os caras estão se beneficiando disso? Então, assim, cara, eu achei muito fora da curva, é uma HQ assim que ela merece mesmo ser lida. Tem uma galera que tem uma birra com ela, porque ela traz alguns debates, né,
não que as HQs não sejam violentas, mas ela traz uns debates mais crus para a história que, enfim, algumas pessoas acham que não cabe numa HQ de super-herói. Eu discordo, mas o leitor que fosse aventurar, que nunca teve contato com a HQ, pense nisso aí, porque você não é uma história para você dar para talvez para uma criança de 12 anos, porque tem o Superman na capa, né? Dito isso, galera, beleza. Eu queria falar de uma outra HQ aqui que eu separei, que para mim marcou a época, porque foi num cenário que eu estava começando a ler, né? Que foi, na verdade, ela é uma espécie de encontro, né? É a HQ Vícios e Virtudes, que foi capitaneada aí pelo Geoff Johns e pelo S. Goyer, né? O que essa HQ tem de fora da curva, né? O Johns, ele teve uma passagem incrível pela Sociedade da Justiça. A Sociedade da Justiça estava fazendo sucesso pra caramba, e eles decidem fazer crossovers entre a Liga, seriam crossovers anuais, né? Entre a Liga e a Sociedade. É como se fossem encontros. Falam, uma vez por ano eles vão sentar, vão confraternizar e tal. Só que vamos combinar, né, galera? Ninguém vai comprar um HQ para ver o Superman tomando um suquinho com sentinela, né? Então, porra, maneiro demais, mas no meio desse monte de herói junto, a gente descobre que tem uma ameaça acontecendo, né? Para juntar Sociedade da Justiça e Liga da Justiça não pode ser uma ameaça normal, então a gente vê quebra-pau, cara, de Superman, Poderosa, Shazam, Batman, Pantera Negra, entre os Flashes, é um quebra-pau generalizado, e eu falo para vocês assim, que tem vilões de toda sorte envolvidas dentro desse meio do caminho aí. Então é uma HQ que ela tem aquele clima mais de aventura de super-herói de encontro de super-herói que a gente, sei lá, de repente via no final dos anos 80, começo dos anos 90, mas ela é legal demais porque ele é muito bem executado e faz sentido. E tem um baita de um plot twist no final da HQ. Vale lembrar que era uma época que o Lex Luthor estava na presidência ainda, né? Então isso tá ali no meio da HQ de alguma forma. E, cara, é uma HQ para você se divertir, para você realmente saborear, porque a gente vê o respeito mútuo entre as duas equipes, a gente vê as heroínas mais novas, tipo a Sideral, admirando a Mulher Maravilha, admirando o Superman, a gente tem um contraponto, ou melhor, né, a gente tem ali uma comparação muito legal entre o Superman e o Sentinela, né, que são bem ou mal os líderes, ou pelo menos os líderes visuais, né, das duas equipes. Então, cara, tem muita coisa legal, é uma HQ gostosa demais de ler, e eu recomendo, cara, é uma HQ que eu acho que dificilmente quem curte esses personagens, obviamente, né, não vai se divertir na leitura. Eu acho que agora, nesse momento, eu vou aproveitar para pegar o arquivo mais recente, assim, um pouquinho do cérebro, que é algo que eu reli recentemente, que é o Liga da Justiça Origins, que é aquele arco inicial da Liga da Justiça nos 952, né? Fizeram um encadernado bem legal, inclusive, que conta uma versão da Liga até um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado antes, como a inclusão do Cyborg na Liga da Justiça e tudo mais. Esse arco ele serviu de inspiração para a Liga da Justiça, o filme, né, que saiu em 2017, mas não era tudo certo, depois teve o Snyder Cut e tudo mais, que é a questão da invasão do Darkseid vindo para a Terra, que depois virou um filme animado com a Liga da Justiça Guerra, e como aqueles heróis tão diferentes se juntavam numa equipe para poder combater o crime e combater essa ameaça tão grande para fazer unir todos esses heróis em si. Eu acho que é um quadrinho bem legal para indicação, porque se você nunca leu Liga da Justiça, se você não está aprofundado nos quadrinhos da DC Comics, você pode começar por ele. Ele é autoexplicativo, é autocontido, depois, se você quiser continuar lendo os quadrinhos dos 952, vai evoluir lá para Aquaman, então de Atlântida e tudo mais. Então, acho que é uma indicação que eu preciso fazer para quem está chegando agora, quer conhecer DC Comics, quer conhecer a Liga da Justiça em si. Acho que é uma boa dica. O que eu acho sensacional desse Liga da Justiça Origins, Bruno, é que se você pegar a primeira história da Liga da Justiça na Era de Ouro contra o Starro e a forma como eles se juntam ali, se você pegar estruturalmente, né, obviamente que tinha outro tom, tinha outro estilo de narrativa, tudo era diferente, mas estruturalmente, isso que eu acho genial da sacada que eles tiveram no Liga da Justiça Origins, porque eles estruturalmente trazem essa ideia para o estilo de narrativa dos anos 2015, 2016 aí, que foi quando saiu, né, um pouco antes, mas para a atualidade. Então eles atualizam a estrutura de como a Liga da Justiça se formou lá na Era de Ouro e contam uma nova história com outros personagens, com outro vilão,
mas estruturalmente é o mesmo conceito. Eu acho muito boa a dica mesmo, cara. Vou aproveitar então, fazer a minha segunda dica aqui. Eu fiquei pensando, tem tanta coisa boa para falar, mas aí eu falei, vou pro lado emocional, vou falar de uma que para mim foi importante, porque eu vinha, né, de ter conhecido quadrinhos há pouco tempo, estava lendo lá a Morte do Superman e tudo que veio depois e começando a colecionar, estava acostumado com as histórias da Liguinha, e aí veio a Liga do Dan Jurgens e tal, e aí assume o senhor Mark Waid para fazer Pesadelos de uma Noite de Verão. E quando eu peguei aquela revista Melhores do Mundo número 1 lá da Abril, cara, e comecei a abrir, eu falei, meu, era uma revista que começava do zero, e de repente, do nada, tá lá o Arthur Curry tá num escritório com um aquário em cima da mesa, virou um empresário, e aí o Kyle Rayner, ele tá lá desenhando como, né, designer gráfico e tal, fazendo uns quadros, mas não tem nada, a Liga, nenhum dos personagens tem poderes mais, e eles estão ali sem saber quem é quem, eles não se reconhecem, eles não se conhecem, e aquilo era muito estranho, porque você vem de uma outra fase, e de repente a fase muda, né, pelo menos editorialmente aqui no Brasil, e a história que começa não tem pé nem cabeça, cara, o que está acontecendo? E essa sensação de não saber o que está acontecendo, meu, não me deixou desgrudar um segundo de cada quadro dessa história. Então, Pesadelos de uma Noite de Verão tem, obviamente, pelo título, você já imagina que tem um vínculo aí com sonhos e com coisas, eu não quero dar spoiler, apesar da HQ ter 20 anos já, quase, eu não quero dar spoiler, porque é uma das melhores, na minha opinião, uma das melhores e maiores histórias já contadas pela Liga. A forma como a coisa se resolve acaba sendo até meio óbvia depois, mas a solução é menos importante do que o trajeto que o Mark Waid faz para chegar na solução de quem é o vilão e de como a Liga acaba enfrentando esse vilão e saindo dessa emboscada que eles estão desde o começo da HQ. Então, o único spoiler que eu dou é, realmente, tem alguma coisa errada e a Liga vai ter que dar um jeito de solucionar isso daí. Legal demais, cara. Essa HQ realmente ela é bem divertida, né? Ela tem acho que é aquele cheiro de final dos anos 90 ali, né? Que já não é aquele estilo de desenho, né? Tão anatomicamente grosseiro, se eu posso falar assim, né? Mas você ainda percebe que são aqueles quadros cheios de balão, cheio de personagem, etc. Que eu acho que é legal demais também. Cara, tem cara de super-herói, né? Acho que quem gosta de ler Super Equipe tá acostumado com isso aí. Não, bacana. Acho que a gente tá entrando na última rodada, né, Alexandre? Então eu separei aqui, cara. Acho que a história que mais me impactou da Liga quando eu era moleque, né? Acho que foi aquela história que eu li, eu falei assim, caraca, e eu fiquei doido, né? Ela, na verdade, é o final talvez de uma das fases mais aclamadas da Liga, né? Que é a fase do Grant Morrison, que é a Terceira Guerra Mundial, né? Cara, essa Terceira Guerra Mundial, ela é sensacional, porque a gente vê, eu acho que assim, né? Os heróis, eles são testados pelo tamanho do desafio. Cara, e pra Liga da Justiça, vamos combinar. Eu, quando era moleque, eu até falava, cara, nem deveria ter revista da Liga da Justiça, porque, porra, o que vai acontecer todo mês pra esses caras juntos terem que resolver o problema, sabe? Deveria ser uma eventualidade, meu irmão. Tipo, sei lá, tipo os Power Rangers chamaram o Megazord, sabe? Não devia ser uma parada que acontece toda hora, né? Porque é um nível de força muito fora da curva. E aí vem essa Terceira Guerra Mundial e você fala assim, cara, esse aí tinha que estar todo mundo junto mesmo, porque não tinha como. Terceira Guerra Mundial é o seguinte, né, gente? É aquela história, hoje a gente pode dizer que é clássica, de múltiplas ameaças a uma equipe ou múltiplas ameaças aos nossos heróis. A gente tem, de um lado, a Legião do Mal do Lex Luthor, do Prometheus e de outros vilões atacando a Liga da Justiça, e de outro, a gente tem alienígenas superpoderosos que o Grant Morrison tirou sei lá de onde, né? Mas tem alienígenas superpoderosos, cara, invadindo a Terra. Tudo isso ao mesmo tempo. Então você tem Batman, Superman, Mulher Maravilha tendo que se desdobrar para enfrentar provavelmente o maior ataque que eles já sofreram da Legião do Mal do Lex Luthor, ao mesmo tempo em que eles estão enfrentando, falar maior invasão alienígena é difícil, porque acho que a Terra ali já foi invadida algumas vezes, mas enfrentando uma invasão alienígena de escala
completamente fora da curva, né? E aí você tem o Batman, o Superman, todo mundo tendo que se desdobrar, e eu gosto muito da forma como o Grant Morrison consegue escrever o Batman nesse tipo de ameaça, né? Eu vejo às vezes um erro, na minha humilde opinião, que os autores cometem, é que eles descem o nível de poder do restante da liga para poder tornar o Batman útil de alguma forma, né? Então, porra, brota a Kryptonita sei lá de onde, a Mulher Maravilha é nocauteada no primeiro momento, acontece umas coisas assim meio bizarras para conseguir destacar o Batman. Cara, o Grant Morrison não precisa de nada disso. Você tá no meio de um confronto com laser, arma espacial, uns alienígenas, porra, trogloditas grandões e tal, e cara, e o Batman tem o lugar dele ali, sabe? Então é tudo muito, muito bem arquitetado pelo Morrison. Honestamente, assim, quem leu a fase do mal, infelizmente aqui no Brasil ela foi lançada de maneira completamente zoneada, né, e acho eu que incompleta, mas quem leu essa fase do Morrison toda, cara, não tinha final melhor para fechar. Tinha que ser um final pancadaria, tinha que ser um final megalomaníaco, tinha que ser um final que mostra até onde a liga dele consegue ir. Então, assim, cara, para mim, essa é a história máxima da liga pela grandiosidade do que eles fazem ali, sabe? Então é uma HQ assim que me diverte demais. O Morrison tirar coisas de alienígenas e ideias malucas de algum lugar aleatório não é nenhuma novidade, né? O Morrison. Cara, eu vou aproveitar aqui e vou falar de um quadrinho que não leva o título de Liga da Justiça, mas tem grandes elementos da Liga da Justiça e grandes personagens da Liga da Justiça. E é um quadrinho que eu já falei aqui outras vezes, já falei no grupo, que foi o quadrinho que fez com que eu me apaixonasse pelo mundo da DC Comics, pelo multiverso da DC Comics, que foi o Odisseia Cósmica, né? Ele não é necessariamente um quadrinho da Liga, mas tem os personagens da Liga, existe a formação da Liga, e eu acho incrível como todos os personagens têm, como o Lucas até tinha dito nesse quadrinho da Terceira Guerra Mundial, né, ameaças ao seu tamanho. Você tem o Superman lidando com seres realmente poderosos, você tem o Batman fazendo trabalho investigativo em Gotham, quando começou a invasão dos parademônios e outros seres de Apocalipse. E o que é a história, né? Na verdade, se eu falar, se eu explicar muito, eu vou dar muito spoiler, mas o que eu posso dizer é, você tem Darkseid, você tem equação antivida. A equação antivida ela é tratada até de uma maneira diferente. Eu achei legal a forma como eles abordaram a equação antivida, porque ela não é simplesmente um poder mágico, né? Existe a entidade da equação antivida. E é um trabalho incrível do Jim Starlin, com desenhos incríveis do Mignola, na época que o Mignola desenhava fenomenalmente bem ainda. E foi a Odisseia Cósmica que fez eu me apaixonar por quadrinhos, foi a Odisseia Cósmica que fez eu me apaixonar por DC Comics, e eu não tinha como não recomendar nessas histórias da Liga. Tem o John Stewart fazendo uma das maiores cagadas da história das Lanternas Verdes, então acho que o pessoal precisa saber o que aconteceu. E eu agora vou ficar mais pé da vida contigo, porque era essa que eu ia falar, justamente por conta disso, né, cara? É o erro do John Stewart, que ele carrega até os dias recentes, né, cara? Tipo, até recentemente, ele ainda na fase do Jeff Jones das cores lá, ele ainda se martirizava pela morte de Shanshi. Tem cena clássica do Batman com a arma indo para cima do Darkseid ali num belo momento, desenhada por Mike Mignola, cara, que não fez, né? Não fez tanta coisa antes disso, quer dizer, era os anos iniciais do Mignola, né, desenhando, e Jim Starlin no roteiro, né, então, pô, só tons altos aí. Tem que fazer só um adendo, né, essa fase aí, isso do John Stewart era tão forte, que antes do Jones assumir, não sei quem se lembra aí, depois dos Dark Stars, né, o John Stewart, ele tava paralítico, e aí você descobre depois que era, na verdade, ele mentalmente que não aceitava a cagada que ele tinha feito, e aí era uma forma do corpo dele, né, uma forma do subconsciente dele se punir pelo erro. Cara, isso é incrível, porque é uma daquelas sagas que você fala assim, o que aconteceu ali desdobra 300 mil vezes em 300 mil outras revistas, então realmente muito fora da curva. Bom, Bruno, você me deixou aqui, cara, numa sinuca de bico, mas eu já tenho uma saída que é Terra 2, cara. Liga da Justiça Terra 2 é muito legal, porque a primeira sacada é que a gente está acostumado a achar quando a gente está lendo a HQ, e principalmente naquela época que era anos 2000 ali, a gente tinha um universo, né? A DC tinha acabado com o conceito de multiverso. O Terra 2, primeira coisa que o Grant Morrison, que é o escritor da HQ, ele faz de saída é reintroduzir a possibilidade de outras terras além das do nosso universo.
Só que a gente está acostumado a achar que a Terra onde estão Superman, Mulher Maravilha e Batman é a Terra 1. E ele faz o contrário. Ele começa a narrar a história do ponto de vista do Lex Luthor desse outro planeta Terra. E o Lex Luthor desse outro planeta Terra descobre a Terra 2, que é a nossa Terra, ou a Terra onde ficam Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Batman e toda a Liga da Justiça. Então, quando ele chega aqui na Terra, ele chama a nossa Terra de Terra 2. Eu acho essa sacada, cara, a mais genial de todas. Mas, para quem está acostumado já com a multiversidade e todos os outros planetas, o legal é que ele não só introduz de volta o conceito de algum planeta, né, paralelo ao nosso, uma realidade paralela à nossa, mas é justamente aquele planeta em que o planeta todo é feito por vilões. Então a gente tem o Ultraman, a gente tem o Coruja, a gente tem, eu não lembro o nome da Mulher Maravilha da versão maligna, mas enfim, a Liga da Justiça lá é uma Liga da Justiça do mal, né? O planeta é todo do mal, e o Lex Luthor é um dos únicos caras bonzinhos daquele planeta. Então é muito bacana, porque o Morrison brinca com esses elementos que já eram clássicos na época, né, na Era de Prata, por aí, mas ele reintroduz isso no pós-crise. Então é um show, cara, de narrativa e de como quebrar as expectativas de coisas que você já está acostumado a ver, e você fala assim, ah tá, então a Terra 2 é a outra. Não, o ponto de vista é outro. Ah, mas então eles não têm lei naquele outro planeta. Não, tem uma hierarquia e o Ultraman controla da forma X, Y, Z. E desenhado por ninguém menos que Frank Quitely. Então, eu acho que dispensa comentários. Como o Lucas estava falando aqui nos bastidores, é uma história que está em 99% das listas de melhores HQs da Liga da Justiça, porque, de fato, com Grant Morrison, Frank Quitely e uma narrativa dessa, não tem nem o que dizer, né? Pois é, e eu acho legal esse conceito de você subverter o que é Terra 1 e o que é Terra 2, né? Porque se te puxam agora para outra Terra, a outra Terra é 2, irmão. A Terra 1 é onde você viveu, onde você cresceu, onde você formou laços, sabe? Então, é muito legal. É uma baita história mesmo. Alexandre, e pra galera que tá sentindo falta de HQs aí que a gente não falou, o que essa galera tem que fazer, cara? Bom, galera, vocês já sabem que a gente tem uma lista lá no ultimatodobacon.com, ela tá aí, é só clicar aqui no vídeo do canal. Se você tá no mobile, provavelmente esse link não vai aparecer para você, então visita ultimatodobacon.com e clica lá na nossa busca rapidinho, melhores HQs da Liga da Justiça, você vai achar a nossa lista, ela tem mais de 30 HQs aí para indicar para vocês as melhores histórias. Obviamente, gente, foi feita e criada com base nas nossas opiniões, dos editores do Ultimato do Bacon. Então, se tiver alguma HQ que você fala, pô, essa é imprescindível, tá faltando, vai nas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, menciona, comenta aqui nos comentários do canal, que de repente a gente até inclui, por que não? Mas lembre-se que é isso, ela foi feita baseada no nosso gosto, a gente não quer dizer qual é a melhor HQ, mas sim as nossas favoritas. E é isso, essa foi a lista de hoje, a gente espera que você tenha curtido, deixa aí nos comentários se você curtiu ou não, e não esquece de visitar também os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito, e até a próxima, galera! Valeu!